Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Vamos ver a partir do 19 ao 21, amém? Mateus 22, versículos 19 ao 21. Diz assim: Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Vemos, irmão, no decorrer da história da humanidade, a busca do homem em tentar entender o que o separa de cumprir a vontade do Senhor. Vemos aqui, irmãos, vemos na história a tentativa do homem em tentar humanizar o pensamento divino. Muitos acabam achando que Deus é como um homem, né? Quando vemos que a Bíblia diz que Deus se irou, dá a impressão de que Deus perdeu o controle emocional, que Deus ficou com raiva. Mas a bem da verdade é que Deus é imutável, irmãos. Ele nunca muda, irmãos. Deus nunca perde a paciência, a razão. Essa palavra irar-se, ou seja, esses atributos chamados de antropomorfismo, a ira, o contentamento, enfim, sentimentos humanos, é para que venhamos a entender aquilo que Deus aprova daquilo que Deus reprova. E quando diz Deus irou, quer dizer que Deus reprova tal atitude, não que Deus ficou raivoso, esbravejando. E vemos, irmãos, esta passagem aqui, dai a César o que é de César, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E vemos aqui, irmãos, grupos, os fariseus, saduceus, estavam também os zelotes, estavam também, irmãos, os herodianos, os adoradores de Herodes. Eles se juntaram, esses grupos, para tentar fazer Jesus cair em contradição. Tentar fazer com que Jesus dissesse algo que o comprometesse a tal ponto que eles pudessem pedir então a cabeça de Jesus. E assim poderiam dominar o povo tranquilamente. E na cabeça deles eles disseram: bom, se Jesus falar que ele tem que pagar o tributo, então o povo, os fariseus vão ficar com raiva. Por quê? Porque na cabeça dos fariseus, aquilo, irmãos, era uma espécie de idolatria. Ou melhor, aquilo não, era realmente uma idolatria. Porque nessa moeda havia escrito assim: Tiberius Caesar Divi Auguste, filhos Augustus Pontífex Máximos. Quer dizer, Tiberius César, filho Augusto do divino Augusto, sumo sacerdote. Todo imperador, após sua morte, ele era considerado um deus divino. E isso era uma idolatria. Isso é abominável para o judeu, principalmente para os zelotes. No ano 66 depois de Cristo, quando os zelotes dominaram ali o povo de Deus, eles logo se levantaram contra Roma. E no ano 70 Roma foi destruído, depois de Cristo. Foi destruído porque os zelotes era algo assim abominável, né, irmãos? Se curvar diante de Roma ou ter aquela moeda como algo sagrado. Sabemos que a moeda, irmãos, é algo de troca, né? Se dá a moeda e recebe ali. E na cabeça desses grupos juntos, né, eram diferentes, pensavam diferentes, mas eles tinham um inimigo em comum. Na cabeça deles, Jesus era o inimigo que tinha que ser eliminado. E eles falaram: vamos pegar ele, não tem por onde ele correr. Se ele for para o lado de César, os judeus pegam ele. E se ele for para o lado de César, os judeus pegam ele. Agora, se ele for para o lado dos judeus, aí César pega ele. Aí Roma pega ele. Na cabeça deles não tinha como, não tem meio termo. Ou ele vai dizer sim, ou ele vai dizer não. Não tem para onde ele correr. E ali pegaram e chegaram a Jesus, irmãos. Queriam pegar aquele, irmãos, que é a própria sabedoria de Deus. Aquele, irmãos, que quando tudo começou, ele já estava, irmãos. Ele já era, irmãos. Ele não foi criado, ele não nasceu.
Ele veio para o ventre de Maria, mas antes de ir para o ventre de Maria, ele já era Deus. E eles chegaram e perguntaram, né, se era lícito. Versículo 17. Diz pra gente, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus sabia que era uma armadilha, ele já logo disse: hipócritas, eu sei que vocês estão querendo, eu sei a intenção do coração de vocês, então me dá a moeda aqui. E eles deram a moeda, e versículo 20 ele perguntou: de quem é esta efígie aqui? De quem? E essa inscrição? Eles disseram: é de César. Então quer dizer, a moeda está com a efígie, né, com a face de César, né, a cabeça e o pescoço do César. Isso. Ué, então dá para o César. Se está com a cara dele, dá para ele. Então vocês vão dar para César o que é do César. Mas não se esqueçam de dar para Deus o que é de Deus. E no meio daquela multidão, irmãos, não tinha só ímpio, irmãos. Tinha ali os fariseus, que eram homens religiosos, que conheciam a Bíblia, que sabiam que em Gênesis 1:26 que diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha, o César fez uma moeda com a cara dele, para a glória dele. Mas Deus fez o homem, ele não disse, mas os fariseus entenderam a mensagem, irmão. Os saduceus também entenderam. Mas Deus fez o homem a imagem e a semelhança dele, para glorificar a ele. Vocês estão mais preocupados em arrumar confusão do que em glorificar Deus. Vocês estão dando mais valor porque é terreno do que aquilo que é divino. Aleluia. E ali, irmãos, Jesus falou: se a moeda do César dá para o César. Então os romanos ficaram contentes. Ele não foi contra a gente. Mas ali aquele povo que se achava espiritual ficou envergonhado, irmãos. Porque não há nada mais vergonhoso daquele que conhece a Deus e não sabe honrar a Deus. Não sabe glorificar a Deus. Não sabe reconhecer, né, como nosso irmão Antônio, presbítero Antônio falou. Ele viu que foi a mão do Senhor ali guardando naquele tumulto. Ele soube glorificar a Deus. Ele soube honrar a Deus. E quem sabe honrar a Deus é honrado por Deus também. Muitos acham que Deus está mais preocupado com a oferta, irmãos. Na verdade, Deus está mais preocupado com o ofertante. Caim ofereceu, irmãos, ali, diz que ele ofereceu do fruto da terra. E Abel ofereceu da gordura das ovelhas. Tanto a gordura das ovelhas quanto o fruto da terra, ambos vêm do Senhor. Tudo, irmãos. Alguns dizem, ele ofereceu errado, porque o correto era oferecer da gordura, não do fruto da terra. Mas o bem da verdade, irmãos, não é a oferta em si, é o coração do ofertante, irmãos. É se aquela oferta simboliza o amor dele. A viúva deu uma moedinha só, irmãos, ali no gasofilácio ali. E havia multidões, homens ali que depositavam verdadeiras fortunas ali. Mas Jesus disse, ela deu do melhor. Porque ela deu com amor. Ela depositou a sua confiança em Deus. E é o que Deus quer de nós, que a gente confie nele, irmãos. Aleluia. E às vezes, irmãos, parece até meio confuso, mas por que Deus quer que a gente adore Ele sempre, né? Será que Deus precisa da nossa adoração? Será que Deus, né, até é carente? Nada disso, irmão. Deus não precisa da minha e da sua adoração para Ele ser Deus. Ele é e Ele sempre será Deus, irmãos. Sempre, irmãos. E Deus não faz separação de pessoas, irmão. Para Deus não existe judeu, não existe ímpio, né? Não existe grego, raça. Para Deus, irmãos, existe adorador, irmãos. Que o saiba reconhecer como divino Deus. E quando Deus exige de mim, exige de você adoração, na verdade Deus está cuidando de nós. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que tudo aquilo que a gente colocar acima dele pode nos matar. Se nós colocarmos o dinheiro acima de Deus, pode acontecer o que na nossa vida? A gente perdeu o dinheiro, como acontece com algumas pessoas. Pessoas que perdem o dinheiro e acontece o que, irmãos? Elas se matam, porque não sabem mais viver sem o dinheiro.
E existe também pessoas até que sacrificam filhos em troca de obter dinheiro, irmãos. E isso leva o quê? Para o inferno. Vai morrer. Se você depositar, colocar uma pessoa acima de Deus, essa pessoa pode o quê? Pode vir a falecer, ou pode vir a te decepcionar e você vai ficar mal. Tudo aquilo, o emprego, é o meu emprego, a minha carreira. Se você colocar a sua carreira acima de Deus, pode surgir alguém melhor que você e ocupar o lugar que você almejava. Você vai ficar decepcionado. Mas se você colocar Deus acima de tudo, irmãos, vai dar certo. Você não vai ser decepcionado, irmãos. Pelo contrário, você vai ter vida. O que você colocar acima de Deus vai ter morte. Mas se você colocar Deus acima de tudo, você vai ter vida. Para os irmãos entender, eu vi até uma ilustraçãozinha do pastor John Piper. E ele dizia que haviam 2 médicos. Um médico, irmãos, que tinha 6 meses de formado. Diga misericórdia. E ele fez 4 cirurgias, irmãos. E nas 4 cirurgias, os 4 pacientes morreram. Diga misericórdia de novo, irmão. E havia no mesmo hospital um outro médico, irmãos, que havia realizado mais de 1000 cirurgias, irmão. E nenhuma delas ninguém morreu. E chegou um homem para fazer a cirurgia do coração. E estavam os 2 médicos diante dele ali. E ele não conhecia quem era um e quem era o outro. E ele olhou. E esse que tinha mais experiência falou: por favor, me escolha. Me escolha, porque se você me escolher, você vai sair vivo. Se você me escolher, vai dar certo. Agora, se você escolher esse outro aí, você vai poder morrer. Ele tem 6 meses de formado e já matou 4. Quem o rapaz ia escolher, irmão? O experiente, não é verdade, irmão? E é assim que Deus age conosco, irmão. Irmãos, Deus é eterno. De geração a geração ele vem provando que Ele é Deus. Ele vem provando que onde Ele põe a mão acontece, irmãos. Que o que Ele faz dá certo, irmãos. Já, irmãos, aquilo que é da terra, irmãos, é só confusão. Como o pastor Fernando pregou aqui em Filipenses, a glória do mundo ela é confusão, irmãos. É confusão. O que busca a glória terrena, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no terreno da confusão. Né? Confusão consigo mesmo, confusão com a família, confusão com o outro. Mas, irmãos, aquilo que a gente busca fazer para sermos agradáveis a Deus, irmãos, repercute em nossa vida em glória, irmãos. Em glória, irmãos. Em alegria, irmãos. Porque o homem tem dentro de si um vazio tão grande, irmãos, que só Deus pode preencher. E é bem da verdade, irmãos, que o homem sem Deus, irmãos, ele é perdido. O homem sem Deus não é nada, irmãos. O homem não foi preparado para viver longe de Deus. É por isso que Deus falava com Adão toda a viração de tarde, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela preenchia o vazio do homem, irmãos. Porque o homem sem a palavra, irmãos, ele é vazio. E ele vai buscar fazer o quê? Preencher o vazio, né? Se o homem não quiser se encher com a palavra, ele vai buscar preencher o vazio de uma outra forma. Sim ou não? E ele vai se alimentar de coisas, o quê? Que vão fazer mal para ele. Vai fazer mal. Vai fazer mal para a alma dele. Irmãos, Deus conhece a minha alma. E Deus conhece a sua alma. Deus sabe o que você almeja, o que você precisa. Deus sabe seus sonhos, irmãos. Somos, irmãos, feitos em imagem e semelhança de Deus, mas pensamos diferente, irmão. Mas Deus entende a minha cabeça e Deus entende a sua cabeça. Ele sabe o que vai fazer bem para você, o que vai fazer mal para você. Então, diante de tudo isso, irmãos, deixa César para lá e dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus honra, dê a Deus glória, irmãos. Esse povo aqui, irmão, já estava corrompido. Já se entregou à malícia, à maldade, irmãos. E aquele que vai para o lado da maldade, o final dele é cardeirão. Vai para o peré. Diga misericórdia, irmão. Deus nos chamou para irmos para o céu, irmãos. Para irmos para a glória com Ele, irmãos. Então devemos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Não sermos, irmãos, como alguns aqui, né? Os fariseus, homens hipócritas, que conheciam a letra, irmãos, mas que não tinham uma vida condizente ao que eles liam. Não se buscavam enquadrar na vontade do Senhor, irmãos. A oração de Jesus do Pai Nosso,
Ele diz o quê? Seja feita a tua vontade, irmãos. E o que tem acontecido hoje, irmãos? O homem tem deixado a vontade do Senhor de lado e colocado a sua vontade acima da vontade do Senhor. Aí é difícil, irmão. Aí vai dar errado. Porque nós, irmãos, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe, irmão. Agora, se a gente confiar no Senhor, irmãos, confiarmos a nossa vontade na mão dele. Senhor, o que eu quero é isso. O que eu almejo para a minha vida é isso. Todavia seja feita a tua vontade. É confiar, irmãos. Confiar acima de tudo no amor de Deus, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor, irmãos. Deus é amor. Deus te ama, irmãos. E quem ama de verdade, ele dá o quê? Acaso o filho pede peixe e o seu pai lhe dá um escorpião? Ou o filho pede pão e seu pai lhe dá uma pedra? Quanto mais o vosso Pai que estás no céu, aleluia. Aleluia, irmãos. Aquilo que é terreno pode te fazer tropeçar. Aquilo que é terreno pode te fazer fracassar. Aquilo que é terreno, irmãos, pode trazer sérias consequências à sua vida, consequências até irreparáveis, irmãos. Mas se a gente confiar mais no Senhor, irmãos, vai dar tudo certo, irmãos. A gente vai conseguir, a gente vai se entender, irmãos. Porque, irmãos, só Deus que nos entende, irmão. Às vezes a gente pensa uma coisa, a gente quer tanto uma coisa, né? Oh Deus, eu queria tanto isso, e aí Deus dá. E passa uma semana, o que acontece, irmão? A gente já quer outro, irmão. Diga misericórdia. Né? E a gente alcança outra, e a gente já quer outra. E assim sucessivamente. Né? A filosofia parte desse princípio. A filosofia parte do princípio de que o homem, ele é um eterno insatisfeito. E sempre o homem vai almejar algo e mais algo. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. O nosso Deus não é um Deus que tire, é um Deus que acrescente. Ele sempre vai acrescentar algo novo na sua vida. O homem, ele busca sensações, irmãos, mas Deus não. Deus quer que a gente confie nele. Não sai correndo atrás de sensação, não. A sensação do poder, a sensação da glória terrena, isso tudo é confusão. Mas busca a cada dia mais se enquadrar na palavra do Senhor, a desfrutar da sua presença, irmãos. É difícil, irmãos. As leis do Senhor eram leis difíceis de serem cumpridas, eram leis difíceis de serem obedecidas. Humanamente, irmãos, era impossível do homem cumprir as leis de Deus, de modo que nenhum cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos. Ninguém cumpria. O homem tentou, Deus tentou com o homem não cumpriu. Mas o que aconteceu, irmãos? Veio alguém por nós, irmãos. Nasceu no ventre de Maria, irmãos. Ele foi gerado no ventre de Maria. E ele foi perfeito e irrepreensível diante de todas as leis de Deus, irmãos. De modo, irmãos, que foi lhe dado um nome que é sobre todo nome, irmãos. E esse nome é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome é o nome do nosso Jesus. E em Jesus, irmãos, em Jesus nós podemos cumprir a lei do Senhor, irmãos. Só em Jesus. Se nós estamos em Jesus, irmãos, nós conseguimos, por através do Espírito Santo de Deus, cumprir a vontade do Senhor, fazer o que é agradável a Deus. César, irmãos, ele representa, irmãos, a opressão humana. César, ele representa, irmãos, a obediência através do medo. César representa, irmãos, a obediência através da força. E Deus não quer pôr medo. Tem gente que até pensa que Deus é assim, né? Você não vai fazer, não veio pelo amor, vai vir pela dor. Deus vai te catar pelos pés, vai te saculejar. Diga misericórdia, irmão. Irmãos, Deus não precisa assustar ninguém para ser adorado, irmão. Não precisa, irmão. E eu vejo tanto testemunho. O pastor Fernando estava falando esses dias de um testemunho do irmão, acho que é Jairo Lázaro, não é? Jairo. Irmão Jairo, um cego, que ele era malfeitor, era bandido. E ele disse que ele morreu. E ele estava indo para o inferno. Ele disse que ele se via numa queda muito grande. E ele estava caindo, indo para o inferno, e sentindo aquela sensação de medo. Quando de repente ele viu uma mão muito grande o apanhando e o trazendo para cima. E depois ele ouviu a voz: estou eu te dando uma segunda chance, aleluia.
Irmãos, Deus não precisa pôr medo para fazer o homem gostar dele, irmãos. Deus, ele nos conquista pelo amor, irmãos. Pelo afeto, pelo carinho. E é esse o tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Um relacionamento pautado no amor. Na confiança, irmãos. Irmãos, a gente é imperfeito e Deus ainda confia em nós, irmãos. E nós, irmãos, né? Sabemos, irmãos, que Ele pode tudo. A gente não merecia o que a gente recebeu, irmãos. Mas vamos valorizar o que Deus tem nos dado até esse dia chamado hoje. Aleluia. César, irmão, é símbolo do dinheiro. César, ele é símbolo do poder humano, do poder terreno. Do poder que é semelhante à fumaça, que hoje está e amanhã já se dissipou, irmãos. Mas o nosso Deus é um fogo eterno, irmãos, que Ele nunca vai deixar de queimar, irmãos. Irmãos, Deus nunca vai deixar de amar você, irmãos. E é bem da verdade que às vezes a gente fica pensando, mas eu erro tanto, Deus. Eu quero fazer as coisas direitinho, mas eu erro tanto, Senhor. E a gente fica até triste. Oh Deus, por que eu erro tanto, Senhor? E a gente fica mais preocupado no errar, né, do que no ser fiel a Deus, irmãos. A gente às vezes pensa, será que Deus está olhando mais meu erro agora? Irmãos, Deus não está preocupado com os seus erros, irmãos. Deus está preocupado com a sua vontade de acertar. Com a sua vontade de ser fiel a Ele, irmãos. Por isso que Deus dá muito valor à vontade, irmãos. Vontade. Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, tenha vontade, irmãos, de ser agradável a Deus, irmãos. O que tem vontade, ele tem atitude, irmãos. Atitude. E a gente, às vezes, irmãos, deixa nos abater por tantas coisinhas chulas aí, irmãos. O diabo tenta nos confundir o tempo inteiro. Ele tenta fazer a gente achar, irmãos, que Deus está longe, que Deus está indiferente. Mas, irmãos, Jesus está mais pertinho do que você imagina. Cada lágrima que cai do seu rosto, irmão, Jesus está contemplando, irmãos. Cada pensamento, cada preocupação, irmãos, que passa na sua mente, Jesus está contemplando, irmãos. O diabo tenta escravizar a sua mente, fazer você pensar que os problemas são maiores do que Deus, irmãos. Mas, irmão, nada e nem ninguém é maior do que o nosso Deus, irmãos. Os gregos, irmãos, no Areópago ali, diz que na época, ali na Grécia, haviam cerca de 30 mil deuses, irmãos, para cada 10 mil homens, irmãos. E Paulo chegou naquele Areópago ali, e ali Deus para tudo que é lado. E o medo deles de esquecerem de alguém, eles colocaram num dos altares ao Deus desconhecido. E Paulo falou, era o que eu precisava. E Paulo chegou e falou, não quero falar dos deuses que vocês conhecem não, mas eu quero falar de um Deus que vocês não conhecem, mas que eu conheço. Eu quero falar do Deus desconhecido, aleluia. Ele é grandioso, Ele é poderoso. Ele está acima de todos, Ele é conhecido como o Altíssimo. Ele criou o céu, a terra e tudo que nele há. Nele há o poder, nele há a glória. E quando Paulo começou a falar ali, alguns começaram a chamá-lo de tagarela. Tentaram intimidar Paulo, irmão. Mas quem tem Deus na vida não se deixa intimidar por ninguém, irmãos. Irmãos, e Deus nunca te coloca numa situação que você vai perder, irmãos. E ali Paulo pregou sem temer, irmãos. E vemos a vida de Paulo como Deus o honrou, irmãos. Ele passou por cada situação difícil e dura, irmãos. Mas, irmão, nenhuma situação terrena chega a se comparar a um segundo na presença de Deus, irmão. Você vê aqui no culto, né, quando Deus fala assim, hoje eu vou dar um toque a mais aqui nesse aqui, ó. Como você se sente em paz, como você se sente bem, irmãos. Irmãos, Deus é lindo e Deus te ama, irmãos. Então, irmãos, que nessa noite você dê a Deus o que é de Deus, ou nessa manhã, e durante o dia, guarde esta palavra, irmãos. Que a Deus seja dada a devida glória. Que a Deus seja dada a nossa gratidão, o nosso amor. Vamos demonstrar mais carinho para com Deus. Mais carinho para com as coisas do Senhor, irmãos. Porque Deus te ama, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.